Boa noite, boa noite. Boa noite. Então tá, gente, boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vou passar aqui o PDF para vocês acompanharem comigo. Falamos sobre os parafusos, então, todos os tipos de parafuso, aonde a gente mais ou menos emprega cada um deles, tá? E a gente vai fazer hoje um pouquinho de cálculo de rosca, antes de entrar no novo assunto, tá? Então, hoje a gente só vai fazer a continuidade da aula passada e aplicar aqueles cálculos que a gente viu então, tá? Quase todos os exercícios aqui eu acabei desenvolvendo um exemplo e um exercício para a gente resolver em aula, tá? Os exemplos, eles vêm ali com os valores e aí a gente conversa sobre ele.
os exercícios, tá? Esses vocês vão desenvolver comigo e a gente vai calcular o valorzinho agora na hora, tá? Então, vamos lá. Nem sempre os parafusos usados nas máquinas, então, são padronizados. Muitas vezes não se encontra o tipo de parafuso desejado no comércio. Nesse caso, é necessário que a própria empresa faça os parafusos. Para isso, é preciso pôr em prática alguns conhecimentos, como saber identificar o tipo de rosca do parafuso e, consequentemente, calcular as dimensões, né, especificadas. Considerando, então, a importância desse conhecimento, nessa aula a gente vai fazer uma série de cálculos, né, de roscas triangulares de parafuso, comumente usados na fixação de componentes mecânicos. De forma prática, a aula compõe um conjunto de exemplos de cálculos seguidos de exercícios. Esses cálculos são relacionados aos seguintes tipos de rosca, tá? Nós vamos falar de roscas triangulares métrica normal, métrica fina e rosca de Whitworth, tá? Normal e fina também. Para vocês, então, resolverem esse cálculo, é necessário algumas indicações que a gente viu na aula passada e eu coloquei ali de novo, tá? Esse formulário já foi estudado na aula anterior, tá? Mas a gente vai rever só os nomezinhos, né? E os conceitos de cada simbologia, tá? Então, na rosca métrica triangular, tanto a normal quanto a fina, o que a gente tem de dados, né? P, que vai ser sempre o passo da rosca. D, diâmetro maior do parafuso. D1, diâmetro menor do parafuso. D2 é o diâmetro efetivo ou diâmetro médio, né? A é o ângulo do perfil da rosca. F é a folga, né? É aquela distância entre o parafuso e a porca. Depois, os de letra maiúscula são os componentes referentes à porca. D maiúsculo, então, diâmetro maior da porca. D1, diâmetro menor. D2, diâmetro efetivo ou diâmetro médio, que é aquele que passa pelo meio da rosca. HE é a altura do filete do parafuso. RE é raio de arredondamento da raiz do filete do parafuso. E RRI, raio de arredondamento da raiz do filete da porca. Tá? Esses não são tão utilizados, mas são os diâmetros, o passo e a folga. Tá? Aqui, então, tá? É só um esquema. Boa noite. De uma rosca externa e de uma rosca interna, né? Onde mostra a simbologia, aonde é. No caso aqui do parafuso, eu vou ter deste ponto até este ponto aqui, tá? Opa, vou ter aqui, ó. Este ponto aqui até o final do parafuso, lá considerando a rosca, vai ser o meu diâmetro maior. Não considerando a rosca, o diâmetro menor. No meio da rosca, o diâmetro efetivo ou médio, tá? Essas são as equações que a gente usa, então, para o desenvolvimento dos cálculos de rosca métrica, né? A vai ser sempre o ângulo do filete da rosca. No caso da rosca métrica, o ângulo vai ser sempre 60 graus, tá? O diâmetro médio, o diâmetro menor do parafuso é sempre o diâmetro maior menos 1,2268, tá? Então, vou pedir para vocês anotarem alguns desses dados aqui, que é os que a gente mais vai usar, tá? Primeiro, anotem esse aqui, ó. Como é que a gente calcula o diâmetro menor do parafuso? D1 é igual a D menos 1,2268P. Ou seja, o diâmetro menor é igual ao diâmetro maior menos 1,2268 vezes o passo. Espera um pouco que eu vou anotar aqui agora. Tá, não. Cheguei atrasado. Vou dar um zoomzinho aqui para facilitar de vocês enxergarem.
Anotar, então, um diâmetro menor. D1 é Pera aí igual... um pouquinho. Tá. Não. Vou tirar dessa página aqui. A gente tem outros para anotar. Anotem, por favor, então, o diâmetro menor, que é esse primeiro. D1 igual a D menos 1,2268P, tá? De passo. O diâmetro efetivo também, ou seja, o diâmetro médio. O diâmetro médio é D2 é igual a D2, maiúsculo. O que isso quer dizer, tá? O diâmetro efetivo tanto do parafuso quanto da porca se dá pela mesma forma, tá? O diâmetro médio entre o parafuso e a porca é o mesmo. Então, D2, ou seja, o diâmetro médio do parafuso é igual ao diâmetro médio da porca, tá? E como é que eu calculo esses dois que são iguais? Eles são iguais a D menos 0,6495P, tá? Então, a fórmula do diâmetro médio do parafuso é a mesma fórmula do diâmetro médio da porca. Anotado o diâmetro efetivo, então, folga, tá? Gente, a folga ali não precisa escrever tudo aquilo ali. Folga entre raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso, tá? Deixa eu aceitar os colegas aqui que eu já volto. João, Rogério e Guilherme. Entrou os colegas aqui, tá? Folga é só a distância, né, que eu tenho ali entre o parafuso e a folga. Então, podem anotar só folga. Então, folga vai ser igual a 0,045P de passo. Vimos os dados, então, o diâmetro menor e o diâmetro efetivo, né, tanto do parafuso quanto da porca. Agora vamos falar sobre o diâmetro maior da porca, ou seja, o D da porca. O diâmetro maior da porca, este aqui em azul, ó, ele vai ser igual ao diâmetro maior do parafuso mais 2 vezes a folga. Ou 2 vezes 10. Então, o diâmetro maior da porca é o diâmetro maior do parafuso mais 2 vezes a folga. Tá? Agora, o diâmetro menor da porca, tá? O diâmetro menor da porca, ele é o diâmetro maior do parafuso menos 1,0825P. Tá?
Tendo a equação, então, do diâmetro maior e do diâmetro menor, temos o diâmetro efetivo, tá? A gente viu ali nas linhas acima que o diâmetro efetivo da porca é igual ao diâmetro efetivo do parafuso, né? É a mesma equação, ó. Tanto esta aqui quanto a de baixo. D2 minúsculo é igual a D2 maiúsculo, tá? Então, quanto ao diâmetro efetivo, tanto da porca quanto do parafuso são iguais, tá? A altura do filete do parafuso. Aqui, ó, a altura do filete do parafuso. Ele vai ser 0,61343 P. Tenho a altura dos raios de arredondamento, tanto do parafuso quanto da porca. O raio de arredondamento, aqui. Raio de arredondamento do parafuso, ele é igual a 0,14434 P. Enquanto o raio de arredondamento da porca é 0,63 P. O que a gente vê, então, em comum entre as equações, né? Vemos, então, que os principais componentes, né, para o desenvolvimento do projeto, ali, confecção dos parafusos, são o valor do passo e o valor do diâmetro maior do parafuso, tá? É esses dois valores que eu tenho fixo, né? O resto dos valores, o diâmetro menor do parafuso, o diâmetro maior da porca, o diâmetro menor da porca, tudo são valores, né, consequentes aos valores do diâmetro maior do parafuso e da porca, né? Vocês vão reparar que quase todas as equações têm D e tem P, ou seja, tem o diâmetro maior do parafuso e tem o passo, tá? Então, todos os outros valores são calculados em função desses dois principais valores, diâmetro maior do parafuso e diâmetro menor e o passo, tá? Todo mundo conseguiu anotar? Sim. Sim? Então tá. Então vou diminuir um pouquinho para não ficar muito grande. Segura aí. Opa, seguro? Legal. Copiei. Feito. Agora as equações, tá, das roscas de Whitworth, tá? As equações são essas daqui. O ângulo, qual é a diferença, tá? A angulação ali entre os filetes é um pouquinho diferente. Enquanto na rosca métrica é de 60 graus, as roscas Whitworth são 55 graus, tá? Elas são, o passo dela é calculado em função do número de filetes, né? O passo da rosca métrica, tá? É um valor pré-determinado, tá? Enquanto o valor desse tipo de rosca, ele é determinado pelo número de filetes, né? Eu não posso dar um valor de passo aleatório, como eu posso fazer na rosca métrica, tá? Então, por favor, anotem essas equações aqui, tá? O ângulo não precisa. A partir de P, aqui, ó. Ou seja, o passo é igual a 1 polegada dividido pelo número de filetes que tem na rosca.
Esse é o tipo de rosca mais simplesinho, tá, gente? De calcular, né? Enquanto o passo é 1 polegada dividido pelo número de filetes, a altura dos filetes do parafuso é igual à altura dos filetes da porca, tá? As duas alturas são igual a 0,6403 vezes o passo. O raio de arredondamento segue a mesma lógica. Tanto o raio de arredondamento do parafuso quanto o raio de arredondamento da porca vão ser 0,1373 vezes o passo. Raio de quê? Raio de arredondamento. HI e HE são as alturas dos filetes. HI e HE, altura dos filetes do parafuso e da porca. RI e RRE são o raio de arredondamento do parafuso e da porca. HI e HE é a altura, né? Altura do filete, isso. Nesse tipo de rosca, o diâmetro maior do parafuso é igual ao diâmetro maior da porca. Agora um questionamento. Sabendo que o diâmetro maior do parafuso é igual ao diâmetro maior da porca, quanto vale a folga entre o parafuso e a porca? Palpites? O que é a folga, gente? É a distância, né, que eu tenho entre o contato ali da rosca do parafuso com a porca. Vamos olhar o desenho da rosca métrica, né? Eu sempre tenho, ó, o diâmetro maior da porca vai ser igual ao diâmetro maior do parafuso mais 2 vezes a folga, tá? Quando eu tenho esse tipo de rosca, eu não tenho folga, eu tenho contato das duas roscas, tá? Por isso que o diâmetro maior de um, ou seja, do parafuso, é igual ao diâmetro maior do outro, da porca. O diâmetro menor do parafuso é igual ao diâmetro maior do parafuso menos 2 vezes HE, que é a altura do filete do parafuso. E o diâmetro menor, esse eu já li para vocês, o diâmetro menor do parafuso é igual a 2 vezes a altura do filete. O diâmetro médio do parafuso é igual ao diâmetro médio da porca, tá? Os dois são igual ao diâmetro maior do parafuso menos a altura do filete do parafuso. Aqui, ó.
O diâmetro médio do parafuso é igual ao diâmetro médio da porca. Professor, Oi? o anterior aqui eu não entendi aqui o... D1? Aí, isso. É. D1 é o diâmetro menor do parafuso, Tá. que é igual a D Tá. menos 2HE. O que é HE? HE é a altura do filete do parafuso. Deixa eu aceitar. Uma dúvida, professora. Fale-me. O R ele se aplica na porca e o H no parafuso? Seria isso? Não, eu tenho o R e o H nos dois. O Os HE dois. e o RE, tá? Tudo que tem E no final é referente ao parafuso. Tudo que tem I no final, o HI e o RI, são referentes à porca. O que é um, o que é outro? O H é a altura do filete. É essa medida aqui, ó, gente, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, tá? O que é o filete? É essa altura aqui, ó, que a gente chama de rosca, tá? Essa daqui, ó, é a altura do filete, a altura da rosca, né? Mas tecnicamente é filete do parafuso. HE. Vamos lá para aqui, ó. Embaixo eu tenho o parafuso, em cima eu tenho a porca. Essa altura aqui, ó, é a altura HI. HI é a altura do filete da porca. Tá? Então, sempre que eu tenho E, são valores do parafuso. Assim como quando eu tenho D minúsculo. D minúsculo é para parafuso. D maiúsculo é para porca. Quando eu tenho E, parafuso. Quando eu tenho I, no final, é referente à porca. Tá? E R, o H é a altura do filete. O R é este aqui, ó, o raio de arredondamento. A gente não usa tanto esse valor, mas a gente tem que conhecer. A gente usa bastante a altura do filete. Mas R é essa altura aqui, ó, altura de arredondamento. Desculpa. Raio de arredondamento, se é do E, do parafuso, essa peça de baixo. Enquanto esse aqui, ó, é o raio de arredondamento, RI, da porca. Consegui te esclarecer? Sim, sim. Todo mundo conseguiu anotar aquelas equações? A última eu não anotei, professor, a última. Essa aqui? Essa daí. Tá em azul, que ajuda um pouquinho. Deu. Vamos lá, então. Dar uma diminuída aqui, senão fica ruim de enxergar. Algumas informações preliminares, então, antes da gente fazer os cálculos, tá? O primeiro procedimento para calcular roscas consiste, então, na medição do passo. Como a gente conversou, né? Todas as equações são em função de quem? Do valor do passo e do valor do diâmetro maior do parafuso, tá? Então, a porca ela vai ser confeccionada em função do parafuso. Para obter essa medida, tá? Como é que eu sei o passo de uma rosca ou de outra rosca? Tem como tá? voltar na tabela de cima? A gente pode usar um pente de rosca, que é uma escala, ou pode usar também um paquímetro, né? A gente vai medir ali o filete, né? O que é um passo, gente? Como que eu meço um passo? Que a gente falou bastante de passo, mas o que é um passo? A distância de um filete para o outro?
é a distância de um filete para o outro, que pode ser medido de duas formas, né? Quando eu tenho essa linha alternada aqui, né, que na verdade é o que é a rosca, eu tenho que as partes altas são chamadas de crista. Então aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista, aqui eu tenho outra e outra. As partes de baixo, tá? São chamadas ou de fundo ou de vale, tanto faz, tá? Tem um vale, um vale, um vale, um fundo, um fundo, um fundo. Posso medir de dois jeitos, tá? Bem aqui, ó, no meio de uma crista até outra crista, tá desenhado P aqui, ó. Isso é um passo, tá? Todas as distâncias entre cristas tem que ser igual para eu ter uma rosca perfeita, tá? Então, posso pegar qualquer filete, só que eu tenho que medir bem no meio do filete até o próximo filete, tá? Posso medir também os vales do meio de um vale até o meio do outro vale, tem a mesma medida de passo, tá? Então, se eu medir, ó, dessa crista até essa crista e encontrei 5 milímetros, se eu for lá e medir na mesma rosca deste vale até este vale, tem que dar os mesmos 5 milímetros, tá? O importante é eu pegar bem no meio da crista ou bem no meio do vale até o outro para dar uma medida certa, tá? Posso fazer isso, se não é muito usual, foi um dia que eu precisei fazer, por exemplo, posso fazer com um paquímetro, tá? Vou lá e vou medir com um paquímetro. A gente vai falar de paquímetro depois que o pessoal perguntou. Ô, Natália, Oi. dá de voltar um pouquinho a tabela de cima, por favor. Vou acabar de copiar. Aí, Posso. tá bom, tá bom. Tá? Obrigado. Tenho duas opções. Posso medir com um paquímetro, caso eu não tenha ferramenta, tá? Ou posso medir com uma escala de roscas, tá? Que é uma ferramenta que, na verdade, são vários gabaritos, né? Com passos pré-determinados. Eu vou tentar encaixar, parece vários pentes, assim, vários pentes recortados, né? Eu vou medir ali, vou tentar encaixar o pente na minha rosca. Se não encaixar perfeitamente, não é aquele pente, escolho o próximo. E assim eu vou tentando até encaixar perfeitamente. Quando encaixa perfeitamente, eu vou ali e leio, né, naquele respectivo pente, o valor do passo. E isso é um gabarito de roscas, tá? Uma escala de roscas. Quem trabalha na produção de parafusos ou é mais usual acabar precisando fazer um parafuso pré-determinado, já tem esse equipamento, essa escala, né? Uma ferramenta, na verdade, na oficina. Ela é relativamente comum. Posso... Na tabela das métricas ali, pra mim tirar um print, né? Posso passar? O pessoal terminou de copiar? Pode passar. Pode. Então tá. Gente, é isso aqui que eu tô falando, ó. Tem várias escalas. Eu vou tentar encaixar, tá? A que tiver o encaixe perfeito, aqui, ó, na própria ferramenta vai me dizer o valor do passo, tá? Esses instrumentos são chamados de verificadores de rosca e fornecem a medida do passo em milímetros ou em filetes por polegada também, dependendo da unidade, tá? A medida do ângulo dos filetes é o que faz ali acertar. O nome é verificador de rosca, mas também é bem conhecido como gabarito de roscas, tá? Ou eu posso fazer a medida com o paquímetro também. Depois a gente vai aprender a usar o paquímetro direitinho. As roscas de perfil triangular são fabricadas segundo 3 sistemas normatizados. O sistema métrico ou internacional, que é o ISO, o sistema inglês, né, ou de Whitford, e o sistema americano, tá? No sistema métrico, as medidas das roscas são determinadas em milímetros. Os filetes têm forma triangular, com um ângulo de 60 graus entre um filete e outro, tá? Crista plana e raiz arredondada. O que é crista plana? Aqui em cima, ó, não é arredondado, é plano. Mas o vale ou o fundo aqui, ó, este sim é arredondado. Esse é o perfil do sistema métrico. No sistema
de Whitworth, tá? As medidas são dadas em polegadas nesse sistema. O filete tem uma forma triangular também, né? Só que o ângulo aqui, ó, entre os filetes são de 55 graus e não de 60, tá? E como característica, tanto a crista quanto o vale são arredondados. Nenhum deles é plano, como tem lá no sistema métrico. No sistema americano, as medidas são expressas em polegadas, tá? Mas geometricamente, eles são iguais ao sistema métrico, né? Reparem que, ó, entre os ângulos é os mesmos 60 graus. Na crista, eu tenho uma parte plana e no vale é arredondado. Geometricamente, se a gente olhar a figura, o sistema americano é igual ao sistema métrico. A única diferença é que a unidade vai ser dada em polegada e não em milímetros, tá? Cálculos de roscas triangulares, tá? Métrica normal, então. O que é a métrica normal? É aquela que tem um espaçamento normal. Agora que a gente viu com detalhes os instrumentos de medição de passo de rosca e os sistemas de roscas, vamos fazer alguns exercícios. Antes do exercício, é preciso que saibamos quais são os procedimentos para determinar o passo da rosca ou o número de fios por polegada. Fios é a mesma coisa que filetes, tá? Vamos usar o pente da rosca. Então, primeiro a gente verifica qual das lâminas do pente ali, qual dos gabaritos se encaixa perfeitamente nos filetes. A lâmina que se encaixa vai indicar o passo da rosca ou o número de filetes, né, de fios. Vimos que no lugar do pente de rosca também pode usar a escala e medir, por exemplo, quantos filetes tem, né? Posso contar o número de filetes ou posso fazer a medição através de um paquímetro. Medir o diâmetro externo da rosca com paquímetro, tendo a medida do diâmetro e a medida do passo ou o número de filetes por polegada, por exemplo, a gente vai consultar a tabela para saber os demais medidas de rosca, tá? Então, naqueles parafusos que são padronizados, eu posso medir, caso eu queira informações do parafuso, eu posso medir ali o diâmetro externo e o passo e verificar naquelas tabelas, né? Lembram que a gente viu as tabelas ontem de valores? Que eu ia lá e procurava o primeiro valor na tabela, o meu diâmetro maior. Depois que eu encontrava o meu diâmetro maior, eu seguia a linha na tabela e tinha todas as outras informações, tá? Se o parafuso e a porca forem padronizados, eu posso consultar na tabela. Caso eu tenha que confeccionar, aí eu vou ter que calcular, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Primeiro, vamos fazer um exemplo de rosca métrica normal, tá? Calcular o diâmetro menor de um parafuso para uma rosca de diâmetro externo de 10 milímetros e passo de 1,5 milímetros, tá? Então, eu tenho quem? Ele me deu o diâmetro externo, tá? Vou sempre anotar as minhas informações, depois eu penso na equação e como aplicar ela. O que eu tenho de informação, então? Ele me deu o diâmetro externo, vale 10 milímetros. E ele também me deu o passo, que vale 1,5 milímetros. Qual é a equação para calcular o diâmetro menor, que é o que ele está me pedindo? Tá aqui. E é o que vocês também recém anotaram, certo? Ó, D1 é igual a D menos 1,2268, tá? D é o diâmetro externo, que ele me passou um valor de 10 milímetros. Menos 1,2268 vezes P. P é o passo. E aí ele me deu esse valor valendo 1,5 milímetros. Então, faço primeiro esta multiplicação aqui, tá?
1,2268 vezes 1,5. Isso vai me dar um valor de 1,840, tá? Ou 1,84. 10 menos 1,84, eu vou chegar a um valor de 8,16 milímetros, tá? Portanto, o diâmetro menor da rosca é de 8,16 milímetros, tá? Todo mundo conseguiu me acompanhar aqui? Tanto este dado quanto este dado foi dado no exercício ali, tá? O equacionamento eu tenho. Deixa eu botar aqui para eu ver vocês. Aqui, tá? Ficou claro esse aqui? Tranquilo, né? Sim, tá. Então, partindo do princípio que todo mundo concorda comigo que foi tranquilo, vamos desenvolver esse aqui, tá? Tenho para cada exercício um exemplo em que eu tenho o valor e o exercício em si, que é o que a gente vai calcular juntos aqui, tá? Então, nesse segundo, no exercício agora, fizemos um exemplo. Conforme foi feito acima, calcule o diâmetro menor de uma rosca métrica, sabendo que o diâmetro externo é de 6 milímetros e o passo é de 1 milímetro. Qual vai ser o valor, então, do diâmetro menor, gente? Vou esperar de vocês esses valores aí. 4,7732. 4, opa, falhou minha caneta aqui. 4,77 32. 32. O pessoal chegou a esse valor também? Pessoal, a ideia é vocês calcularem aí na hora junto. Eu sei que os primeiros parecem bem simplesinho. Eu sei que os primeiros é bem simplesinho, tá? Mas a ideia é vocês desenvolverem comigo os exercícios para depois não pegar lá nos trabalhos, tá? Todo mundo chegou a esse valor de 4,77,32? Só um momento. Calma aí, estamos calculando. Vamos calcular. E também para a gente ir se habituando com a calculadora científica, tá? A gente vai usar muito. Essas equações são um pouquinho mais simples, mas a gente vai começar por elas. Depois a gente vai fazer equações mais complexas. E aí a gente já tem uma prática na calculadora. 477,32 mesmo. Todo mundo achou esse valor aí? É porque, ô Natália, 7, 8. Nesse caso aí, ó, a vírgula a gente usa na calculadora o ponto, né? Isso, exatamente. Tá? Isso dá uma confundida, mas na calculadora Não, tranquilo. o ponto é vírgula e a vírgula não é nada. Não é nada não. Sabe como quando a gente escreve um número grande, por exemplo, o número monetário em dinheiro, a gente bota no lugar de 4.000, 4.00, né? No lugar do ponto, na calculadora vai aparecer uma vírgula, então tem que cuidar para não atrapalhar. Se vocês botarem 4.000 na calculadora, vai aparecer 4,000. Então, a vírgula não significa nada. O que é o fracionário, a vírgula em si é o ponto. Na calculadora é o contrário. Feito esse valor, então, vamos para o exemplo 2. Calcular, então, o diâmetro efetivo de um parafuso, ou o diâmetro médico, é a mesma coisa, com rosca métrica, cujo diâmetro externo é de 12 milímetros e o passo é de 1,75 milímetros, tá? Ele está me pedindo diâmetro efetivo. Qual é a equação do diâmetro efetivo? Esta daqui que vocês têm anotado, tá? Então, o diâmetro efetivo do parafuso é igual a D menos 0,6495 vezes P, tá? Substituindo os valores, então, o que é D? Minúsculo, é o diâmetro maior do parafuso, que ele me diz que é 12 milímetros. E P é o valor do passo, que ele me diz que é 1,75 milímetros, tá? Vou substituir esses valores na equação, então, e tenho 12 menos 0,6495, que multiplica 1,75.
Primeiro eu resolvo aquela multiplicação ali, 0,6495 vezes 1,75 é igual a 1,1366. 12 menos esse valor, eu vou chegar a um valor de 10,86. Portanto, o diâmetro médio do parafuso é de 10,86 milímetros, tá? Feito esse exemplo, então, vamos fazer o exercício 2. Com base no exemplo anterior, calcule o diâmetro médio do parafuso com rosca métrica normal. A gente está falando só da rosca métrica normal. Sabendo que o diâmetro externo é de 8 milímetros e o passo é de 1,25 milímetros. Então, sabendo que o diâmetro externo é de 8 milímetros e que o passo é de 1,25 milímetros, qual é o valor médio do parafuso, gente? Do diâmetro médio? 7,188.125. Pode ser só 3 vírgulas depois da casa. 4 vírgulas, desculpa. 1.881. 7,1881. Isso. Todo mundo chegou neste valor? Sete 3505, deu. 7,35. Não, mas eu não veio. Não, é que eu não multipliquei lá, tá? Tá. Errei, peraí. Vou botar de novo, peraí. Peraí. Que é frio. 4, 9, 5 vezes. Sete 188. 188, isso mesmo. 125, né, no final. Pessoal, No caso meu deu menos 7, 188, 125, porque eu botei. Mesma eu coisa que deu. multipliquei de pé. No caso ele deu menos 7. tá, Eu tu fez. multipliquei. Então tu fez. Eu multipliquei e depois eu diminui por 8. Depois tu diminuiu, é o maior pelo menor, né? O D menos este valor. Aqui, ó. Não consegue ver. Tem que fazer aquela multiplicação ali e diminuir aquela multiplicação do valor maior, tá? Por que que eu estou falando desses exercícios, gente? Porque a gente vai usar muito a calculadora científica, tá? Dos mais simples até os mais elaborados cálculos. Quem já tem o costume de usar, tudo bem, tá? Aí eu não tenho muito o que agregar. Mas quem não tem, a ideia é ir passando algumas dicas, porque a calculadora científica, ela tem como intuito facilitar o nosso cálculo e agilizar alguns valores, tá? Ela tem alguns comandos especiais, tá? Que é interessante de vocês saberem. E aí eu vou passando conforme eu vou vendo que a gente vai utilizando, tá? Primeiro... São dicas, na verdade. Primeira dica que eu vou passar para vocês. Tenho duas formas legais de resolver essa equação aqui na calculadora, tá? Claro, se vocês fizerem ali, ó, 0,6495 vezes
1,25, vocês vão achar um valor, não vão? Vou até calcular aqui quanto dá. 0,6495 vezes 1,25, que é o passo, isso vai dar um valor de 0,8118, certo? Certo. Isso. Aí o que eu tenho que fazer? É 8, que é o D, ali na frente, 8 menos esse valor. Então, deixa eu voltar aqui. É por isso que eu comentei, porque eu tinha feito esse valor menos 8, é por isso que deu menos 7. Isso, tá? Acontece bastante. A ideia desse exercício era justamente isso. Aumentei a tela aqui para a gente conversar sobre isso. Para vocês aprenderem essas facilidades, tá? Quando eu tenho que fazer uma multiplicação ou tenho que resolver alguma coisa e utilizar esse valor novamente, eu tenho algumas formas de diminuir o meu trabalho na calculadora, tá? Vou falar para vocês. Acompanhem comigo na calculadora aí. Zerem a calculadora. Tá? Zerado ali, não tem valor nenhum. Vocês podem fazer essas equações mais curtas de uma única vez na calculadora. Não precisa fazer separadamente, tá? Só que para fazer de uma única vez, eu preciso utilizar os parentes, tá? Por quê? São os parentes que vão me dizer o que vai ser resolvido primeiro, tá? Se vocês botassem direto ali na calculadora, tá? 8, deixa eu só anotar o valor aqui que eu me perdi do valor. 0,6495 vezes 1,25. Tá, deixa eu voltar para a tela aqui. Se vocês botarem na calculadora assim, ó, 8 menos 0,6498 vezes 1,25, ela vai se confundir um pouco. Por quê? Porque não ficou claro para ela o que ela tem que resolver primeiro, né? Eu não poderia ter escrito tudo em uma única vez na calculadora, o valor 8 menos 0,6495 vezes 1,25, não ia ficar tudo isso escrito ali na calculadora? Sim. Tá? Só que quando a gente não usa os parentes, ela não entende o que ela tem que ser resolvido primeiro. Ela não sabe que se eu tenho que multiplicar o 0,98 por 1,25 ou se ela vai resolver aquela primeira parte. 8 menos 0,6498 para depois multiplicar. Então, eu posso usar o parênteses e fazer de uma única vez, tá? Zerem a calculadora de vocês aí e experimentem fazer direto. Aí, escrevam 8 menos... Opa, perdi o áudio aqui. 8 menos... Tem um símbolo de parênteses na calculadora de vocês aí. Abre parênteses uma vez. Sim. Aí depois escreve 0,6498 vezes 1. É 95, não? É 95? Posso ter anotado o valor errado aqui, tá? É 95. 0,6495 vezes 1,25. Aí tem que fechar o parênteses. Toda vez que vocês abrirem parênteses, tem que fechar, porque senão dá erro, tá? Quando a gente faz assim, ó, bota uma multiplicação ou uma soma, qualquer coisa matemática ali dentro do parênteses, a calculadora entende que primeiro ela tem que resolver aquilo ali para depois diminuir 8 deste valor, tá? Depois que escreveram tudo isso, dá Enter. Todo mundo Dá o valor achou? certinho. 7,188. 88125.
facilita, né? No lugar de eu fazer aquela multiplicação, anotar no papel e depois fazer 8 menos esse valor, facilita fazer de uma única vez usando os parênteses, não facilita? Sim, sim. Todo mundo conseguiu fazer de boa isso? Entenderam a ideia? Sim, Tá. tranquilo. Ô, Natália. Oi? Ô, Natália, eu botei igual e deu certo também. Tu botou, como assim igual? Botei igual. Não É que ele tive. apertou E deu igual, na igual. verdade. O igual é o Enter, entendeu? É o Enter. O é o igual é a Enter. mesma coisa que o Enter. Tá. Sim, mas tudo que tu escrever lá em cima, né? Escreveu tudo, depois dá o igual, o enter. Isso. Aí tem que dar o valor. Isso. Aí deu certinho, né? Esse é um dos jeitos que a gente pode fazer quando tem esse tipo de equação. Ou seja, a multiplicação tá lá no final da equação. Eu só não posso esquecer de fechar meu parênteses. Eu tenho que abrir e fechar. Aí dá certinho, tá? Tenho outra dica também que pode ser usada. Todo mundo viu que tem no cantinho de baixo da calculadora uma tecla escrita ANS, Sim. tá? O que significa essa tecla ANS? Ela é como se fosse a memória da calculadora, tá? Ela grava o último número que vocês calcularam, tá? O que quer dizer isso? Zerem a calculadora de vocês aí pra gente fazer um teste em valores. Todo mundo zerou? Todo mundo zerado? Vamos botar uma coisa bem simples. Bota aí 1 mais 1. 1 mais 1, enquanto eu não dou o igual, né, que é o Enter, não aparece nada, né? Quando eu dou o Enter, deu 2. Aí de boa, né? Esse ANS, qual foi o único valor, o último valor que vocês calcularam? Não foi 2? Foi. Tá. Vamos fazer assim, ó. Escrevam 3, não zerem, só bota 3 na calculadora, mais... Não, mas eu vou ter que zerar, né? Porque o 2 já tá aqui. Não, mas não tem problema. O 2 está ali. Quando tu escreve na calculadora, a nova equação está lá em cima. Tu não precisa Mas o apagar resultado esse tá embaixo. 2. O resultado tá aqui embaixo com 2. Sim, mas se tu fizer um novo cálculo, tu não precisa Tá, apagar tá. esse 2. Entendi Quando o que tu fala, está escrevendo um novo cálculo, ele vai aparecendo lá em cima. Tá Tu não tranquilo. precisa te preocupar em Tá, beleza, apagar tá. o que está escrito embaixo. Tá bom, obrigado. Não, tá, eu Tá? reconheci agora. Aí bota lá em cima. 3 mais ANS. Aí clica no ANS. Quanto Sim. tinha dado o nosso valor anterior? Não tinha dado 2? 2. Então, em vez de escrever 2, né? Eu posso usar o ANS, que é o último valor que eu escrevi. Ali em cima tem que estar aparecendo, então, 3 mais ANS. Se eu sei que o meu ANS era 2, quando eu dou Enter tem que dar 5, não tem? Sim. Tá? Esse exemplo simplesinho, tá? Eu somei 2 valores ali fáceis. Não tem muito intuito de fazer nessas somas fáceis, né? Mas a gente usa nesse exemplo aqui que a gente fez com vocês, ó. Vamos refazer o mesmo exercício. Em vez de escrever tudo que eu escrevi lá em cima, como a gente fez, porque eu ensinei 2 táticas para vocês. Uma é escreve tudo com parênteses, em uma única vez, usa os parênteses e dá Enter, vai dar o valor. A outra opção, para não precisar anotar no papel o valor, que provavelmente vocês fizeram isso antes de saber que podia escrever inteiro, o que vocês fizeram? Vocês não multiplicaram 0,6495 vezes 1,25? Sim. O valor que deu, vocês fizeram o quê? Anotaram, certo? Não. Não? Decoraram o valor, então? Eu fiz diferente, Natália. O que fez? Eu multipliquei o passe pelo valor do que tinha ali e depois diminuí do diâmetro. Aí eu só
multipliquei por -1, que é a mesma coisa na matemática. Tá, tu pode multiplicar pelo -1. Só que qual é uma opção? Vamos fazer aquele exercício, gente. Então, zerem a calculadora ali. Em vez de calcular lá 0,6495 vezes 1,25, façam essa conta aí. 0,6495 vezes 1,25. E dá igual, dá Enter. Tá. Tá? Aí isso vai dar 0,81. 0,81. Em vez de anotar, gente, no papel, porque eu preciso fazer o quê naquela equação ali? 8 menos esse valor, não é? Então, em vez de anotar esse valor para depois escrever na calculadora, deixa esse valor ali, não dá Enter de novo. Tá ali escrito 0,8118, não tá? Continuem a equação, escrevam direto 8 menos, aí clica no ANS. Beleza. 8 menos, clica no ANS. Tá. E dá Enter. 7,1881, tá? O intuito do ANS é esse, então, gente. Por exemplo, eu calculo um valor, como é esse caso. Eu calculei ali primeiro 0,64 vezes 1,21. Eu preciso usar de novo esse valor. Se eu recém calculei ele, tá? Eu não preciso anotar ele. Porque se eu recém calculei ele é o valor de ANS. O último valor que eu calculei é sempre o ANS. Então, nesse caso, para facilitar na conta, eu podia ter feito 0,6498 vezes 1,25. Enter. Ia ter aparecido na tela para mim. 08118. E aí já escrevo direto. 8 menos ANS. Né? Porque se eu tivesse que escrever o número, quantas teclas eu ia ter que clicar? 0, 8, 1, 1, 8. Ia ter que escrever 5 teclas, não é? E se eu utilizar o ANS, eu cliquei uma vez só. Claro que se eu vou fazer o cálculo uma vez, pode não fazer tanta interferência na minha vida. Agora, imagina se vocês calculassem as roscas o dia inteiro. Cada cálculo vocês iam ter que apertar 5 vezes aquele valor. Pode utilizar um único valor, tá? Então, faz a equação ali, 0,6495 vezes 1,25, Enter, vai dar um valor. Depois, 8 menos ANS, tá? Enter, dá o valor certo. O colega fez o quê? Tu multiplicou por -1, né? Para não precisar anotar e escrever de novo, né? Isso. Mas, concordas comigo que se tu usasse o ANS ainda seria mais fácil? Seria. Mas, na verdade, eu estou usando o celular. Ah, tá. Tu não tem essa opção. Tá. Se não tivesse essa Quisesse opção. um camelô comprar, viu? Isso, falei para vocês. Qual é a ideia? Esses são equações mais simplesinhas, tá? Eu sei que agora, quem usava calculadora não tinha o costume de usar o ANS. É uma coisa um pouco diferente. Depois que a gente aprende a usar o ANS, a conta acaba sendo mais rápida. Tu acaba usando toda hora, tá? Por isso que eu pedi para vocês, tá? Quem não tem ainda, compre a sua calculadorazinha, tá? Porque quanto mais a gente usa, mais prática pega e facilita bastante, tá? O celular é bem completo, mas tem coisas que ele não faz, tá? Às vezes a gente vai trabalhar com ângulo, aí tem que usar o log. Todos os comandos a gente vai vendo com calma, tá? Dicas da calculadora feita, voltamos lá para o nosso exercício. Aqui, tá? Resolvemos esse segundo exercício. Vamos para o terceiro exemplo. Ó, calcular a folga de uma rosca métrica normal de um parafuso cujo diâmetro maior é de 14 milímetros. Então, já sei que o diâmetro maior é de 14 milímetros. E o passo é de 2 milímetros.
tá? Qual é a equação da folga? A equação da folga é uma das mais simplesinhas. A equação da folga é 0,045 vezes o valor do passo, tá? O meu passo é de 2 milímetros, então vai ser 0,45 vezes 2 milímetros. Isso vai me dar um valor de 0,09 milímetros, tá? Portanto, então, a folga, ou seja, a distância ali entre a rosca do parafuso e a rosca da porca é de 0,09 milímetros, tá? Feito esse exemplo aqui, este é bem tranquilo. Qual o valor da folga na rosca métrica quando eu tenho um parafuso com um diâmetro maior de 10 milímetros e com um passo de 1,5 milímetros, gente? Zero 0,00675. 0,0675. Isto. Todo mundo achou esse valor? 0,0675. A fórmula é 0,045 vezes o passo. O valor do passo é de 1,5 milímetros. Encontrar, então, o valor de passo de 0,0675. Sim. Então, tá. Caso alguém não encontre, gente, eu tô passando, me avisa. Espera aí que eu não calculei ainda, tá? A ideia é todo mundo chegar nos mesmos valores aqui e a gente acompanhar. Vamos lá. Esse é um pouquinho maiorzinho. Calcular o diâmetro maior de uma porca com rosca métrica normal, né? Cujo diâmetro do parafuso é de 8 milímetros e o passo é de 1,25 milímetros, tá? Então, ele quer que eu calcule o diâmetro maior da porca. Qual é a equação do diâmetro maior da porca? Tá? A equação do diâmetro maior da porca é diâmetro maior do parafuso mais 2 vezes a folga. Ele me deu o valor da folga? Não. Não, ele me deu o diâmetro maior do parafuso e o valor do passo. Só que, como que eu calculo a folga? A folga não é 0,045 vezes o passo? Se eu tenho o valor do passo, eu consigo, então, calcular o valor da folga. Depois, eu uso a folga na equação. Então, ele me pediu o diâmetro maior da porca. O diâmetro maior da porca é o diâmetro maior do parafuso, que eu tenho no exercício, mais 2 vezes a folga. O valor da folga eu não tenho, mas eu posso calcular. Então, primeiro, eu calculo o valor da folga. A folga é 0,045 vezes o passo, 1,25. Então, eu calculo a folga e acho um valor de 0,0562. Depois que eu acho o valor da folga, então,
com o valor do passo, aí sim eu tenho todos os dados, né, para calcular o diâmetro maior da porca, tá? Então eu vou substituir todos os valores na equação. O diâmetro maior da porca é D. Quem é D? O diâmetro maior do parafuso, que eu tenho, 8 milímetros, mais 2 vezes a folga. A folga é o valor que eu recém calculei, 0,056. 2 vezes esse valor vai me dar 0,112. 8 mais 0,112, eu vou chegar em um valor de 8,11. Então, o diâmetro maior da porca é igual a 8,11. Achado o valorzinho, então, tá? Os exemplos, gente, os exemplos vocês podem, caso queiram, tá? Só acompanhar comigo. Agora eu já vou mandar para vocês tanto a aula 1 quanto a aula 2, tá? E fica registrado com vocês. Os exercícios, sim, aí resolvam comigo. Aí a gente vai achar o valor agora na aula, não tem escrito depois, tá? Exercício 4, então. Calcular o diâmetro maior de uma porca com rosca métrica, cujo diâmetro maior do parafuso é de 16 milímetros e o passo é de 12 milímetros. Ele está me pedindo, então, o diâmetro maior da porca. Vou lá e vejo qual é a equação do diâmetro maior da porca. A equação do diâmetro maior da porca é D maiúsculo igual a D minúsculo mais 2 vezes F. O D minúsculo eu tenho. D minúsculo é o diâmetro maior do parafuso. Mas a folga eu não tenho. Não tenho valor agora. Só que eu sei que a folga eu posso calcular com o valor do passo. Então, calculem para mim. Qual vai ser o valor do diâmetro maior desta porca aqui? 16,18. 16,18. Vamos ver se todo mundo chega neste mesmo valor. Primeiro eu calculo a folga. A folga é igual a 0,045 vezes o passo. Zero vírgula 045 vezes o passo, que é de 2 milímetros, vai dar 7,91. Então, vai ser o diâmetro maior da porca. O diâmetro maior do parafuso, que vale 16, mais 2 vezes a folga. A folga era de 7,91. 2 vezes a folga vai dar 15,82. Então, os 16 mais 15,92 vai dar 31,82. Peraí, deu. Acho que a tua folga deu. Ou foi a minha, ô Natália? 0,045 vezes 2 é 0,09. 0,09, desculpa. 0,09. 0,09. Aí ele vai dar 16,09. Isso. 32, eu não sei. Isso. Dá 0,18. Botei 18 aqui.
mais os 16. Aí dá 16,18. Todo mundo chegou nesse valor, 16,18. Seguimos, então. Outro exemplo, ó. Calcular o diâmetro menor de uma porca com rosca métrica normal, tá? Cujo diâmetro maior do parafuso é de 16 milímetros e o passo é de 1 milímetro. Qual é a forma do diâmetro menor do parafuso? A gente acabou de calcular, da porca, a gente acabou de calcular aqui em cima o diâmetro maior. Agora, a fórmula do diâmetro menor é esta aqui. É o D, que é o diâmetro maior do parafuso, menos 1,0825 vezes o passo, que é 1. Tá? Vou substituir os valores. Qual o valor do diâmetro maior do parafuso? Ele me deu que é 6 milímetros. E o valor do passo é 1. Tá? Como é 1 aqui, qualquer valor multiplicado por 1 vai dar o mesmo valor, né? Nesse caso, eu não preciso fazer. Mas se fosse qualquer outro valor, 2, 3, 4, 5, tá? Por exemplo, seria interessante vocês calcularem do jeito lá que a gente viu. Ou escrevendo toda a fórmula, aí ficaria 6 menos, abre parênteses, 1,0825 vezes 1, fecha parênteses. Ou a segunda opção, faço esta primeira parte aqui, né? 1,0825 vezes 1, dou Enter e vai aparecer lá o valor. Depois começo a escrever direto, 6 menos ANS, que é o valor que eu recém calculei. E dou Enter de novo. E dou Enter de novo. E aí chego nesse valorzinho aqui. Tá? Então, 6 menos... Só um instante. 6 menos 1,0825 dá 4,92. Vamos para o nosso exercício aqui. Calcule o valor do diâmetro menor da porca com rosca métrica normal, cujo diâmetro maior do parafuso é 18 e o passo é de 2,5. Então, qual vai ser o diâmetro menor da porca desse exercício, pessoal? 15,2937. Esse aqui é outro exemplo que é legal eu fazer inteiro na calculadora. D, que vai ser 18, né? O diâmetro maior do parafuso, menos, abro parênteses, 1,0825 vezes, quem é P? É o passo. 2,5, fecho parênteses e dou Enter. Acho que foi 16. Não sei mesmo. 16, 9, 7. Qual o valor vocês acharam? 15,29.375. 375. Eu achei 15, 9. Eu achei 15. Eu achei 16, 9175. Vamos lá, vou fazer aqui então. 0,825 vezes 2.
Ah, faltou vezes 2. Ah, não. Certo. 15,2937. Tá. Tá? Fizeram direto? Eu me esqueci do vezes 2. Ah, tá. 2,5 aqui. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Calcular, então, a altura do filete do parafuso, né? Lembrando que sempre que eu tenho E é referente ao parafuso, sempre que eu tenho I é referente à porca, tá? Calcular a altura do filete do parafuso com rosca métrica normal, com diâmetro maior de 4 milímetros e um passo de 0,7, tá? A equação, então, da altura do filete do parafuso é 0,61343 vezes o passo, tá? O passo, ele me passou, tá? Percebam que o passo e o diâmetro maior normalmente são valores dados. Ainda que eu não use um deles, esses valores já vêm, tá? Então, aqui eu nem vou usar o diâmetro maior do parafuso, vou usar só o valor do passo. Mas normalmente ele é dado, tá? Então, vou só substituir os valores. No lugar do passo, eu vou botar 0,7. 0,61343 vezes 0,7 vai me dar um valor de 0,43. Feito isso, então, calculem o exercício 6, que é o seguinte. Calcule a altura do filete de um parafuso de rosca métrica normal com um diâmetro maior de 20 milímetros e passo de 2,25. Qual vai ser a altura do filete deste parafuso, então? Altura do filete. Um 1,53 milímetros. 1,53. 35. Desculpa, não escutei. 1,5335. 1,5335. Todo mundo achou esse número, pessoal? Sim. Ok. Sim. Sim. Então tá. Vamos parar por aqui hoje. Amanhã a gente vai continuar nas roscas métricas, só que agora finas, tá? Aquelas que têm mais filetes e os filetes são mais fininhos, tá? Nós vamos terminar esses cálculos amanhã. E os últimos assuntos, que são porcas, arruelas, anéis elásticos e chavetas, tá? É mais simplesinho, mas só quando uso uma, quando uso outra, qual é o intuito de cada uma, tá? Amanhã a gente termina esses cálculos e a última parte ali dos componentes dos elementos de fixação, tá? Então, até amanhã nós terminamos os elementos de fixação. Sexta-feira nós vamos ver os elementos de apoio. Quem são eles? Mancais,
guias, rolamentos, e aí a gente vai ter visto metade da disciplina e na sexta-feira mesmo eu vou mandar para vocês o primeiro trabalho, tá? Então tá, pessoal, por hoje é isso. Amanhã a gente continua então, tá? Boa noite para vocês. Boa noite, gurizada. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Ok. Boa noite. Falou, boa noite.